Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. Começamos a nossa aula com a aula de história, um texto sobre os primeiros habitantes do Brasil. Os habitantes esses que fazem parte da nossa história. Como nós estudamos na aula anterior, nosso mês de setembro, nós estudamos sobre a origem, as pessoas que fazem parte da nossa origem, ou a formação do nosso país. Então, a nossa origem vem de 3 grupos: dos índios, dos negros africanos e dos portugueses. Por isso que a gente fala que é a língua portuguesa, não é isso, gente? Vamos ler o texto com bastante atenção para vocês responderem as questões abaixo. Formação cultural da população brasileira e suas tradições religiosas. O território brasileiro, no período anterior, os primeiros habitantes. O território brasileiro, no período anterior à chegada de Cabral, Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil, segundo a nossa história. Ele era ocupado exclusivamente por povos indígenas, que ao longo dos anos seguintes foram sendo dizimados pela violência, pelas doenças ou mesmo pela cultura imposta pelos portugueses e seus descendentes. Na época do descobrimento, calcula-se que havia cerca de 1 milhão de índios no Brasil. Eles viviam em grandes grupos ou nações. Cada uma das nações era formada por diversas tribos. Os grandes grupos eram Tupi-Guarani, Iés, Nuaruaques e Caraíbas. Cada tribo se dividia em várias aldeias que falavam a mesma língua e tinham os mesmos costumes. As aldeias eram chamadas de tabas. As casas eram chamadas de ocas. As ocas eram construídas ao redor de uma praça central. A ocara, onde eram realizadas as festas, jogos e reuniões. Aqui nós temos a casa onde eram realizadas as festas e as reuniões, onde eram formadas as casas onde os índios moravam. Agora vamos falar sobre a religião indígena, crenças e costumes. As crenças e costumes na religião indígena, embora sejam muito parecidas, cada tribo possui sua forma de exercitá-la. O pajé é o responsável por transmitir os conhecimentos aos habitantes da tribo. Eles creem em espíritos assombradores, maldições e castigos. Alguns grupos chegavam a enterrar o corpo dos índios em utensílios de cerâmica, onde além do cadáver ficarem os objetos pessoais. Isto mostra que essas tribos acreditavam numa vida após a morte. O pajé faz o ritual onde evoca os deuses da floresta e dos ancestrais para ajudar na cura. O cacique também, importante na vida tribal, faz o papel de chefe, pois organiza e orienta os índios. Depois que vocês realizarem a leitura compartilhada, vocês irão responder as questões fertilizantes. Ó, para vocês verem. Sobre os primeiros habitantes do Brasil, vocês vão ler. Complete com as palavras que estão no quadro abaixo. Temos redes, jangada, pajé, sol, plantavam, caçavam, ocaras, tribos e ocas. Viviam em tribos. Se organizavam faziam comemorações nas praças. Os homens, as mulheres, eles adoravam a lua, o trovão e o raio e o sol. O chefe era o pajé. O meio de transporte usados eram em canoas e dormiam em redes. Atividade sobre a cultura negra. Ligue as cenas com os fatos históricos da abolição dos escravos. Os escravos trabalhavam na lavoura, a vinda dos escravos africanos para o Brasil nos navios negreiros. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea no 13 de maio de 1888. Capoeira, samba são danças trazidas pelos negros. Então vocês vão estar ligando as cenas. Primeiro vocês pintam, depois liga as cenas para ficar mais importante ainda, Agora vamos pintar um personagem de grande importância religiosa nos costumes e tradições indígenas, o pajé.
e que teve grande influência nos costumes e formação dos povos brasileiros. Vão pintar o pajé com bastante atenção. Tudo que forem fazer, façam com capricho. Não faça apenas por fazer, pensando em nota. Pense no aprendizado, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde.